Olá, está começando o Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e região. Hoje com Julinho Bittencourt. Obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Imagina, um prazer estar aqui. Sempre ouvi falar do podcast e tal. Chegou a sua vez. Tava para chamar faz tempo. O Fabiano que fez a ponte. Obrigado, Fabiano. Julinho é jornalista, compositor, cantor, editor de cultura da revista Fórum. Isso. E não tem como falar com você e não falar do Torto, né? Sim, tudo bem. Histórico. Ex-dono do Torto. Na verdade, no papel ainda sou. Atenção aí, se estiver devendo alguma coisa aí é com o Julinho. O Torto estaria fazendo 40 anos esse ano, né? Em agosto, 23 de agosto. Em agosto. Tem uma coincidência que o Torto, por coincidência, abriu no dia do aniversário de casamento dos meus pais. Dia 23 de agosto de 84. Eu tinha 25 anos. Você escreveu um artigo na Tribuna, uma matéria, né, falando sobre... Era uma vez um boteco chamado Torto. Isso. Eu estava mostrando até... Isso, e até você comenta que a primeira noite foi meio no improviso e deu polícia. Eu imagino que foi por causa do barulho, foi isso? A polícia foi uma grande companheira do Torto durante anos e anos e anos. Baixou lá várias vezes para resolver problemas para a gente e também para puxar a orelha da gente e tal. Mas foi assim, a gente... Porque tem que voltar, o Torto. Eu e o Biela, que era meu parceiro na época, a gente tocava na noite, toca até hoje, né? Roberto Biela, grande músico, percussionista, cantor e tal. A gente ia viajar, ia embora para a Europa, a ideia era ir para a França. Essas coisas de moleque, a gente estava Brasil, década de 80, economia no resto do chão, terra arrasada, né, gente? Vamos embora daqui. Aí tem um primo meu, que é meu padrinho de batismo, Alfredo de Rosato Fernandes. Eu sempre conto essa história. O Alfredo, ele começou a aparecer nos lugares que a gente tocava. Eu achava estranho, porque o Alfredo já era um cara mais velho e tal. O que ele está procurando aqui, né? O que ele vê? Aí ele foi um dia num, foi num dia no outro dia no outro, foi no outro dia no outro. Até que ele virou e falou, escuta, eu estou percebendo, vocês têm um público enorme. Vamos montar um bar. Falei, mas como montar um bar? A gente não tem dinheiro. Não, a gente dá um jeito e tal. Conclusão, para encurtar a história, a gente começou a procurar um lugar. Aí a gente achou aquela loja, ele achou. Aí quando eu fui olhar, eu falei, isso aqui não vai ser um bar nunca. Ele, não, vai, a gente quebra essas divisórias, faz isso, faz... Conclusão, eu e o Biela fomos com o avô do Biela, que era mestre de obra lá para dentro, pegamos na marreta, quebramos parede, fizemos a obra inteira, tal, em um mês, né? E aí virou o Torto. E aí a gente conseguiu mesa, cadeira, freezer, essas coisas com uma distribuidora de bebida, né? Eles fizeram um cartaz, na época não existia designer gráfico, direito, essas coisas. Eles fizeram um luminoso também, e o luminoso era letra torta, assim, torto, uma coisa redundante, assim, mas era legal. Rolou assim ficou muitos anos lá. E a escolha do nome foi quem? Foi o pai do Biela. A gente estava, que nome é, que nome não é, e aquele problema, né? Todo mundo dando palpite, a gente escolhendo e tal. Um dia ele virou e falou, pô, gente, é torto, esse prédio é torto e tal, não sei o quê. Aí, tá bom, é torto. Sabe aquela coisa, a ideia luminosa assim que apareceu? O pai do Biela, inclusive, o seu Ney, era estivador e tal, né? E ele sacou essa e a gente falou, pô, é torto mesmo e tal, né? E aí, eu lembro que na hora que a gente fez um convite de inauguração, né, o Torto inaugurou com exposição do Araquém Alcântara, com a gente tocando, com um monte de gente lá e tal. E aí, eu lembro que o Alfredo e o Biela falaram, pô, a gente tem que inventar uma frase aqui para botar nesse convite, não sei o quê. Aí eu falei, fique torto, você tem direito. Boa. E o pessoal usou a frase até no fim, assim, usaram, né? E aí, quando a gente inaugurou, cara, a gente não fez anúncio em rádio, não tinha dinheiro, não tinha rede social, então não existia nem internet, nada, nem internet offline, não tinha nem computador, imagina, né? Aí, eu e o Biela saímos pela rua, conversando com as pessoas, os lugares que a gente tocava, a gente falava, nós vamos abrir um bar, olha, de boca a boca mesmo, né? Aí o bar era cheio de novidades interessantes, assim. A gente criou um painel na parede com vários músicos. Eu peguei várias capas de discos, assim, que eu tinha de discos e tal, e colocou... Eu falei para o Oswaldo,
O Oswaldo da Acosta, que é meu amigo, até hoje a gente encontra, ele pegou e fez um croquis, fez um desenho com umas texturas, tal, a gente colocou na parede. Eu sei que quando inaugurou, cara, no dia da inauguração, foi uma enxurrada, um enxame, a gente não imaginava. Aí, 5 horas da manhã, baixou polícia, 4h30, 5 horas. Mandou parar a música, mandou parar a cuíca. Foi aí que você viu que ia ser um sucesso mesmo. Não, a gente não imaginava, te juro, Matheus, a gente não tinha a menor ideia do que aquilo ia virar, cara. Não tinha. Eu conheci o Torto mais pra frente, Sim, né? Imagina. Já era o Michel. Aliás, como é que passou de você pro Michel? Olha, tem uma longa história. O Michel foi o terceiro dono, se eu não me engano. Ah, o terceiro? Não, porque abriu era eu, o Biela e o Alfredo. Aí o Alfredo saiu, ficou eu e o Biela. Aí o Biela saiu, vendeu a parte dele para a Mayra e para o Luiz. Aí a Mayra e o Luiz Cláudio, eles ficaram lá um tempo, aí não queria mais. Um dia o Michel foi lá. O Michel era meu amigo, eu tocava com ele na banda de carnaval. A gente é amigo até hoje, tal. Eu tocava com ele na banda Magia, aquela banda de carnaval que ele fazia em Mongaguá. Eu ia todo ano para lá e tal. Aí um dia ele foi lá, fim da noite, foi tomar uma lá no Torto, né? E chegou lá, a Mayra virou para ele e falou: eu tô cansada disso aqui, você não quer comprar um bar? Ele: eu quero. Quanto você quer? Aí ela pegou e falou: eu vendo por tanto, não sei o que. Ele fez um cheque. Na hora? Sério? Ele fez um cheque e falou: não desconta ainda, que deixa amanhã eu acordar mais sóbrio. É o Torto, cara. Muito bom. Deixa amanhã eu acordar mais sóbrio e tal. Daí a gente resolve, bate esse martelo aí. Ela: não, tá bom tal. Aí ele chegou na casa dele e falou para a esposa dele, na época, falei: comprei um bar. Ela: como assim? Daí contou, daí eles se entusiasmaram com a história. Dia seguinte fecharam o mesmo negócio, ele comprou. E aí, com o Michel, que o Michel é do ramo, né? O Michel é malaco, negociante e tal. O Torto deu uma revitalizada, né? Aí, depois de um certo tempo, a gente abriu aquele buraco que tinha, porque ele não tinha, né? Então, era um problema, porque não tinha ligação da parte de cima com a parte de baixo, entendeu? Então, a parte de cima virou um lugar meio para as pessoas fazerem bobagem lá, e era um problema para a gente, inclusive, né? Porque elas não conseguiam ouvir música. Então, iam lá, dar amasso, iam lá, sabe? Enfim, aí a gente quebrou fez aquele recorte ali, ligou em cima com embaixo e tal, e aí o bar deu uma bombada legal, né? Não, uma coisa legal do Torto que era assim, foi um dos primeiros bares que eu senti essa coisa de você ia e podia sair sem pagar, depois você voltava e pagava. Mais ou menos, as pessoas da casa, as pessoas próximas. Muito assim, legal isso. Principalmente depois que proibiram de fumar em lugar fechado, né? Isso. O Torto no começo era conhecido como fumacinha, defumador, tal. O pessoal tirava o sarro porque era fechado e tal, e todo mundo fumando lá dentro. Então era um inferno, cara. O pessoal brinca que ia escondido da esposa, ou a esposa escondida do marido, né? Para não ser machista. Ia no bar e não dava para disfarçar, porque você voltava com cheiro de cigarro, né? Aí, quando proibiram de fumar dentro de lugar fechado, né? Uma coisa curiosa, porque quando eu cheguei em Brasília, em 2002, 2002 para 2003, era proibido fumar em qualquer lugar lá fechado. Eram duas coisas que aconteceram lá primeiro e depois rolaram pelo Brasil, era fumar em lugar fechado e semáforo, você ser obrigado a parar para pedestre. Igual a Europa, que se falava tal, né? Hoje no Brasil inteiro isso é lei, né? Apesar de muita gente não respeitar tal. Mas aí, quando proibiram, daí as pessoas entravam e saíam. Porque saía para fumar e tal. Aí pegava o cartão, segurava, a pessoa ia lá. Só que a gente fazia isso com quem era mais conhecido e tal, né? Com quem não era, pegava documento. Mas levava comeback, levava... Levava? Levava. Eu imaginava que não. Muito. Eu imagino que o pessoal ainda deve perguntar ou pedir para você reabrir ou abrir um novo bar ou não. Mais para o Michel, né? Para mim, eu saí muito antes, né? Agora eu falo: não, no dia que eu abrir, manda me internar. Nunca mais na vida de pediatra, cara, tá louco, não tem... Não, imagino, deve ser Você não tem sossego. Um trabalhão, né? Você não tem a vida de ministro de Estado, sabe? Ministro da Fazenda.
dólar dispara, o cara não dorme. Inclusive, estamos nesse, Isso. nesse momento, justamente, né? E a música, como é que tá? Você tem tocado, tem feito show? Tenho, eu toco, tenho tocado, toquei por coincidência, foi agora... Mas você não divulga na rede? Divulgo, sim. No seu Instagram? Eu fiz uma participação com a Roda de Samba do Ouro Verde no domingo passado, no aniversário do domingo passado, quer dizer, isso aqui vai pro ar em dezembro. Então, no domingo, no dia do aniversário do Café Carioca. Isso. Dia do aniversário de 85 anos do Café Carioca, eu cantei com a Roda de Samba do Ouro Verde lá. Ah, teve a festa lá, é verdade. Foi muito legal. Toquei na festa dos 40 anos do Torto, de vez em quando eu toquei no Coletivo Saruê recentemente, toco de vez em quando no Quintal da Véia e tal. E assim, tem vários discos gravados, né? Inclusive, avisar o pessoal para ir lá no Spotify, nas redes sociais, Deezer, tá lá, procura Julinho Bittencourt, né? O último que você lançou foi o Gaia. Gaia. Gaia, né? Gaia, é um EP com 4 músicas, né? 5 faixas, porque o Gaia Gaia tem 2 versões. Foi produzido pelo querido André Bujanra, né? Ah, foi por ele? Foi. Ele produziu, ele canta uma canção comigo que é a música mais tocada do disco, é a música mais tocada da minha Padre plataforma, Júlio. Padre Júlio, que eu tive o prazer de cantar pro Padre Muito Júlio. legal, Fiquei emocionado e tal. Eu fui lá na casa de oração dele e tal, foi muito legal. E o Padre Júlio é uma pessoa muito querida, maravilhoso, né? E aí eu fiz a canção junto com o Canduta, né? A melodia do Canduta, a letra é minha, né? E ela tá lá, é o último. Agora a gente está lançando, deve sair até o fim do ano, deve subir para as plataformas. Um outro disco meu com choro de bolso, que é o Canduta e a Débora Gosolin, no Marcos Canduta e a Débora Gosolin. Eu já tenho um disco com eles, que é o Samba, Choros e Canções que a gente mesmo faz, de 2015. Aí agora a gente lança outro, que é o Pão de Cará. Show. Pão de Cará, porque é uma coisa que só tem em Santos e tal. Então tem várias canções sobre Santos e várias canções de amor. Tá bonito o disco. E como é que é o teu processo de composição? Porque você tem letras muito boas, até... Obrigado. Separei uma parte de uma aqui que eu já vou falar. Queria saber se você começa pela letra ou pela melodia, harmonia, como é que é? Eu não tenho uma lógica assim, não tem. É engraçado, eu tenho um disco anterior ao Gaia Gaia, é o Terra Mar. No Terra Mar, a maioria das canções, a imensa maioria, se não todas, elas são minhas, se não sozinho, com parceria com algum letrista, com algum poeta. O mais frequente deles é o Vinícius Carvalho, que é meu amigão, mineiro, tal. É o meu Vinícius, eu costumo falar, tem um jobintinho dele. Que honra, hein? Isso. Não, ele é excelente e tal. E tem o Paulo Barja, enfim, tem vários parceiros ali, né? Eu faço a melodia e eles fazem a letra. Agora, o que aparece primeiro? Não tem muita lógica. Muitas vezes, na maioria das vezes, por exemplo, com o Vinícius, eu pego as letras dele e boto a música. Inclusive, tem casos, dá tempo de eu contar, eu contei um caso muito curioso, que ele tinha uma namorada na época, que ele ia fazer 1 ano de namoro e escreveu um poema para ela e perguntou para mim, você não quer musicar e tal? Né? Eu falei, tá. Aí eu peguei e fiz a música, ele me mandou, na hora do almoço eu fiz a música de tarde, e aí no dia seguinte de manhã a gente arrumou um estúdio dos evangélicos lá em Brasília, foi e gravou e ele deu de presente para ela. Peguei o assessor de romântico, né? Mas não lançou a música? A música tá bom. Depois eu lancei a música, ela tá no Terra Mar. Chama Amar, Amar Assim, que é uma das canções. Essa foi feita assim, ele me mandou a letra. Tem uma outra que a gente fez o contrário. Eu mandei a música, ele pôs a letra e tal. Enfim, não tem coisas que eu faço sozinho, não tem muita Então, lógica. essas que você faz sozinho, você não controla isso assim? Ou às vezes vem a letra ou a melodia? Normalmente vem tudo junto, tudo sabe? junto? É muito raro, normalmente você está cantando lá, tocando e vem, sabe? Mas você costuma ter inspiração? Olha, esse negócio de inspiração Não, por exemplo, vou fazer uma música hoje, vou falar de quê? Não é assim, né? Tem fases tal, que você faz mais, tem fases que você faz menos. Quando está gravando o disco, por exemplo, eu componho muito com o Canduta, né? Mas aí, no caso, com o Canduta, normalmente ele faz a música, eu faço as letras, né? Você tem que... É uma coisa como todo ofício, toda coisa, você trabalha meio por demanda, sabe?
né? Você, sabe, é excitado a fazer, você faz. Tá gravando um disco, aí você começa a ter ideia para a música que você quer colocar lá, tal, sabe? Mas tem também o estado de espírito teu, né? Você tá legal, você tá apaixonado, tá triste e tal. Aquilo lá, você, né? É vontade de dizer alguma coisa, acaba virando música, né? E outra, eu faço música desde os 14, 15 anos que eu componho, então é um hábito, assim, de andar. Antigamente era um caderninho no bolso e tal, agora é o telefone. É muito comum eu parar no meio da rua, estar andando sozinho, cantarolar alguma coisa. Às vezes vem a ideia do nada. E aí, o que acontece é que meu telefone é cheio desses pedacinhos de música que eu não volto, às vezes eu volto, aí um ano depois eu ouço e digo, pô, mas isso é bom, sabe? Ou então, puta, que coisa ou não ridícula. Entende nada. Ou não entende, tem muita coisa assim. Então, e é um hábito, né? O hábito do ofício mesmo, de fazer e tal. Então, essa coisa que você falou do estado de espírito, eu marquei o trecho aqui de uma letra sua. Gaia Gaia. Cara, maravilhosa. A letra essa é do Rodrigo Savazzi. Ah, não é sua? Não é minha. Ah, tá. É maravilhosa mesmo. Muito boa. É do Rodrigo Savazzi. Pode ler. Mas pode vou ler. É assim, eu sou a natureza, sou viva a cultura. Não há... Peraí que eu não estou entendendo a minha letra. Não há separação, apenas a força una, onde tudo começa antes e bem depois, de quando tudo era habitar da fera, é isso, né? O habitar da fera. O habitar da fera. É isso. Muito isso linda a letra. O Rodrigo Savazzi, que é outro grande amigo, parceiro, menos frequente, mas a gente faz algumas coisas e tal. Ele está morando em Brasília agora, estava em Santos. Ele me mandou e eu peguei e fiz a música. E aquela Eu Não Gosto de Fascista, é sua? É minha, essa é só minha. Muito boa. Essa aí foi um desabafo. Inclusive, o ritmo dela é muito bom, bem brasileiro, né? Assim, ela tem uma batucada. Aquele arranjo todo que tem no disco e tal, foi o André Bujanra que fez. Ah, foi ele? Foi muito legal, aqueles metais, ele faz as citações de acordo com o que eu falo na letra, né? Eu falo do Oriente Médio, do Afeganistão, ele põe um som, né? Falo do swing americano ou da rumba, tal, ele coloca, né? Ele vai perseguindo a letra. E tem sempre esse mote, né? Eu não gosto de fascista, que eu gosto de tudo, que a ideia da música é essa, eu gosto de tudo, eu gosto de militar e do paisano, do swing americano e da música cubana, do negro, do branco, enfim, de todo mundo. Eu só não gosto de fascista. Muito bom, porque é bem isso, né? A gente aceita tudo agora, amigão. Fascista. Fascista não dá para aceitar, porque o fascista é o cara que não aceita os outros, não aceita o diferente, né? Então esse eu não quero. Eu até ia te perguntar, mas nessa música você até responde. Se você costuma colocar nas músicas a questão política. Olha, não é uma coisa muito recorrente. Inclusive, durante muito tempo eu evitei, assim, né? Lembro que não fui só eu, o Chico Buarque, vários compositores, olha eu me comparando. não é comparação. Mas foi um período difícil, né? Mas ele fala que teve uma época que ele fez, porque ele é mais velho, né? Teve uma época que ele fez várias canções políticas, né? E que depois de um certo tempo ele cansou daquilo, ele parou de fazer. E aí voltou agora, né? Engraçado, porque o tempo te chama, né? Sabe? A gente viveu uma normalidade democrática durante muitos anos agora, né? Sabe? Gostem ou não, o governo FHC, os governos Lula, independentemente da tua posição política, foram anos de normalidade democrática, né, cara? Então, a gente podia pensar em outras coisas, né? Falar de amor, falar de, né? Devagar com a vida, né? São vários temas, né, que a gente... É isso. E hoje, assim, os novos compositores, acho que deixam um pouco... Desculpa. Imagina. Deixa um pouco de lado esses temas. Então, saudade, solidão, amor, política. Mas você acaba fazendo o que te chama, né? Aí, quando você entra... De 2016 para cá, a coisa virou do avesso, né, cara? A gente começou a ser agredido na rua. Foi. Eu lembro que nas eleições de 2016 eu fui votar e fui xingado. Eu morava no Gonzaga e voto no Stella Maris. Nesse caminho de 400, 500 metros, sei lá, eu fui xingado 2 ou 3 vezes, que eu estava com camisa vermelha, né? Xingado, um senhor, imbecil, comunista de merda, tal, sabe? Assim, e eram umas coisas que
que eu ficava perplexo, cara, porque eu nunca tinha vivido isso. Nunca. Eu percebi em 2018 que eu fui votar com meu filho e eu não fui com a camisa. Mas por que eu não fui? Porque eu ia estar com ele e eu fiquei com medo. Com medo de... Aí eu falei, cara, esse sentimento não é normal. Qual o problema de eu vestir a camisa do meu candidato, na época seria o Haddad, e ir votar? E eu não posso fazer isso. Ali eu já vi que o Brasil já estava diferente. Quer dizer, você percebeu em 2016, né? Não. Em 2016 eu fui xingado na rua, né? Eu já vinha percebendo em Brasília, eu trabalhava em Brasília em 2016, né? Quando deram o golpe, eu estava lá, trabalhava com o Juca Ferreira no Ministério da Cultura, né? Aquilo foi terrível, cara, porque aquela classe média de direita de Brasília, eles xingavam a gente na rua sem saber quem a gente era. Via gente saindo dos ministérios, xingava e afrontava, porque não sabia nem se eu era funcionário de carreira. Só xingava, né? Mas xingava, porque via saindo, é funcionário público, é petista, é comunista e pronto, já taxa, né? E uma coisa que a gente nunca fez, cara. Exatamente. Eu nunca xinguei ninguém na rua. Ninguém, nada. A gente disputa na política, né? E aí... O Lula agora tá tentando resgatar esse Brasil de volta, né? Não depende só dele, né? Não depende de ninguém, na verdade. É um tempo mau que eu tenho a impressão que está passando, e é mundial isso, né? Mas esses caras são malucos, né? Xingam o Alexandre de Moraes de comunista. O Alckmin de comunista, a Globo de comunista, pelo amor de Deus, cara. É a era da insensatez, né? Assim, não dá nem para conversar, né? Porque não dá. Desse nível... E assim, é uma coisa que eu não escuto. Eu sou comunista de carteirinha, sou filiado ao PCdoB e tal, Partido Comunista do Brasil. E eu tenho todo direito a ser. A gente lutou a vida inteira por isso, né? E assim, você começar a ser agredido, ser xingado, como se você fosse criminoso, sei lá o quê, né? É verdade. É uma loucura. E sobre... A gente estava falando de se posicionar na música, né? Eu vi que na eleição desse ano, na municipal, você se posicionou, você gravou um vídeo e declarou seu voto, que é muito bacana. Eu declarei voto para vereador, para o Caseiro. Isso. Fiz um jingle para ele, inclusive. Foi. O Caseirão, meu querido amigo, Marcão. E entrou, parabéns. Marcos Caseiro entrou, foi um dos candidatos, foi o segundo candidato mais votado, né? E eu declarei voto para a Thelma no primeiro turno, né? E para o Rogério, obviamente, no segundo turno, coisa que muita gente do campo democrático não quis. Isso que eu ia falar. A esquerda precisa aprender a fazer isso. Não sei, eu não estou aqui para dar aula para ninguém, mas eu aprendi a fazer política assim com o velho Júlio, meu pai, que era cuecão também, comunista, foi da juventude do PCB na época tal, e com outros comunistas da antiga, né? Que política sempre tem um lado para você optar, né, para você se posicionar. E aqui, claramente, na eleição, no segundo turno, você tinha, de um lado, gostem ou não, um político comprometido com o campo democrático, que era o Rogério, né, que seguia as regras, e uma pessoa, eu não quero nem dizer o nome, apoiada pelo Bolsonaro, gente. Que eu também preferia não dizer o nome, mas... Sim. Que é apoiada pelo espectro da extrema-direita na cidade. E a extrema-direita, a gente sabe quem é. Essa cidade sofreu muito com isso. Essa cidade de Santos, sabe? Cidade do Rubens Paiva, que está aí, o filme Ainda Estou Aqui, maravilhoso. Cidade de várias pessoas que foram perseguidas, foram presas, foram mortas. Né? A Baixada Vermelha, cara. Né? Se foi, né, essa cidade vermelha. Se foi, porque a classe trabalhadora foi embora. Eu estava conversando com o Fabiano no caminho sobre isso. A classe trabalhadora, né, a classe obreira, tal, ela foi embora da cidade, da região. Né? Aconteceu um fenômeno parecido aqui com o ABC também, que as montadoras começaram a sair de lá. Aqui em Santos, a Estiva, cara, quando a Thelma foi prefeita, tinha mais de 30 mil trabalhadores. Só a Estiva, fora a capatazia, fora tal... Hoje não tem 3 mil e poucos, acho. Os caras carregam o navio em uma tarde. Carregam e descarregam, com os portainers e tal, né? Verdade, eu não tinha visto por esse lado a questão dos trabalhadores da cidade, o polo industrial de Cubatão, que eu lembro quando era garoto, cara. Você via
no começo da manhã e no final da tarde em Santos, uma multidão de homens, principalmente, andando com a roupa da Cosipa, com aquela camisa ocre da Cosipa. Funcionário da Cosipa abria crediário em qualquer loja em Santos, né, na época. E eram muito numerosos, tinha uma multidão sabe? Trabalhavam na usina, metalurgia mesmo, né, aqui na Cosipa, no Porto. Enfim, você tinha uma classe trabalhadora que somando, sabe, dava esse caldo do sindicalismo organizado. Uma greve do Porto aqui em Santos parava a cidade, cara. Parava. Uma greve da Estiva parava Santos. Porque tinham, no mínimo dos mínimos, 100 mil pessoas em torno daquelas pessoas ali. Você faz as contas, se tinha 30 mil estivadores cadastrados, matriculados, que fala, né? 3 vezes 4, 12, 120 mil pessoas numa cidade de 400 mil habitantes. O que significa isso? Mais os trabalhadores da Cosipa e tal. E aí você teve a Thelma, que foi uma prefeita, né, que conseguiu reverter as demissões do Collor. É um episódio heróico nessa cidade, né? As demissões do malfadado presidente Collor, que agora vai em cana de novo, né? De novo não, acho que é a primeira vez, né? Enfim. Essa questão do Porto, hoje é assim, nessa época que você falou, quer dizer, era todo mundo unido, né? Era um bloco. Hoje são várias entidades sindicais e aí parece que o problema é localizado foi dividido, né? Foi repartido. Sim. Mas agora a Estiva sempre foi a Estiva e a Capatazia, né? Sempre foram as duas categorias maiores, né? Teve um tempo, o tempo do meu avô, o primeiro Júlio lá, o velho Júlio, velho gaúcho, que inclusive é uma música minha que tem no disco Caiçara e tal. Velho gaúcho, que eu fiz pro meu avô, que ele foi sindicalista do Porto e tal. É uma coisa de família, né? Tá no sangue. Da luta, assim. E ele... Putz, o que eu estava falando? A gente falou que ficou localizado, né? Fatiou. Na época, o sindicato do Porto era um só, né? Se eu não me engano. Era. Aí foram dividindo, né? Ele era uma espécie de fiel de armazém na época, que era o conferente de carga e descarga, o cargo similar ao conferente de carga e descarga hoje, né? Aí foram dividindo os sindicatos, mas de qualquer maneira, os sindicatos braçais, né? O povo que pega no breu mesmo, o povo que capatazia, que trabalha em terra, né? E o estivador que trabalha embarcado lá, essas categorias eram enormes, né? E agora não são mais. Isso aí que a gente estava falando, por exemplo, a cidade de Cubatão, aqui na região, foi a única cidade onde o Lula ganhou na última eleição, né? E o que eu achei curioso é que em Santos, nessa última eleição municipal, quer dizer, em 2022, Lula teve 100 mil votos, se eu não me engano, 113 mil. Aqui em Santos? Em Santos. E a Thelma teve 30 mil só. São quadros diferentes, né? Mas achei... São situações diferentes. Acho que o Haddad teve 80 e a Thelma 30 só. É muito mais pulverizado, eleição... A Thelma não foi para o segundo turno. Né? E os novos compositores, você tem acompanhado? Você procura? Olha, eu procuro ouvir. Porque mudou bastante, né, a música. Mudou, e assim, é engraçado. A forma de produzir e de ouvir, né? Assim, eu recebo... Antigamente eu recebia disco, agora eu recebo recado de compositores dizendo, eu estou lançando um disco aqui, A minha filha mais nova, ela é casada com um baterista. E eles têm uma turma lá de uma gente muito interessante no Rio de Janeiro, que são bem jovens e fazem uma música muito interessante, muito própria, muito característica. Isso acontece lá. Que é a Ana Frango Elétrico, enfim, uma turminha assim que, né, o Dadá Joãozinho, os caras que eu acho muito interessantes, acho muito legais, muito jovens, né? Tem o pessoal mais da antiga que eu gosto muito, mas que ainda está produzindo, ainda está fazendo, Paulinho Mosca, eu acho ele maravilhoso, sabe? Enfim, quem mais? É difícil citar, assim, se eu começar a puxar por alguém, eu vou falando... Difícil, né? Outro dia
O João Maria veio aqui, aí eu perguntei para ele, né? Se tivesse uma música brasileira que pudesse representar a nossa cultura, qual que seria? Ele sentiu dificuldade, porque realmente é muita coisa, né? É. Aí ele falou Gilberto Gil e tal. Mas não sei, eu não sei. Eu acho que o grande lance da música brasileira é que ela é representada pela diversidade mesmo, sabe? É uma coisa muito louca, né? Você tem o Brasil é grande, é um país continente, né? E você tem música nos 4 cantos do Brasil completamente diferentes, tal. Eu acho muito interessante aquela coisa da guitarrada que fazem no Pará, por exemplo, muito legal, sabe? Mesmo as coisas que são consideradas mais bregas, tipo a Joelma, tal, eu paro para ouvir, né? Inclusive, eu achei um artigo que eu escrevi há pouco tempo sobre o Chimbinha, né? Que o título do artigo era uma coisa mais ou menos assim, que é um grande músico que se perdeu pelo caráter, né? Legal, belo nome. Um grande... Eu nunca mais ouvi falar. Ele está nativo ainda? Ele está no ostracismo, né? Inclusive está sendo perseguido pela justiça com um monte de dívida e tal. Mas agora, você ouviu os discos daquela banda deles, qual é o nome mesmo? Calypso? Não, da Calypso. E eu vi alguns discos que ele gravou solo, ele tem discos instrumentais. O cara é um grande guitarrista. Sério? Eu não ouvi. É um grande guitarrista, ouça. Tem aquele outro menino lá também, que é o homônimo do... Eu não lembro o nome agora. Que é filho de um outro guitarrista lá do Pará, também é excelente. Você tem muita coisa. Você tem no Sul, por exemplo... Legal. Hã? Não, fala aí. Eu ouço as coisas mais estapafúrdias. Não, é legal você falar e fazer isso, de procurar, né? Por exemplo, a cultura do Pará, que está bem distante da gente. Porque foi uma coisa que eu aprendi no Torto, por exemplo, eu curtia mais música gringa, né? E no Torto eu aprendi a curtir música brasileira, MPB, porque era predominante ali, era música brasileira, né? Não, você tem, por exemplo, aí eu falei do Pará. Você tem no Sul, cara, o Vitor Ramil, por exemplo. O Vitor Ramil é um compositor maravilhoso, cara. Se você for pedir para escolher 10 compositores brasileiros, assim, ele é um deles, sabe? Assim, ele é maravilhoso. Ele é irmão do Cleiton Cledir. Ah, já ouvi falar nele. E também são sim, ótimos, O Vitor Ramil já é um cara mais velho, um cara que regula comigo de idade. Os filhos dele estão fazendo música agora, né? Você tem a Turma de São Paulo, o pessoal da Vanguarda Paulistana, os Racionais MCs, o Rappin' Hood, todas essas coisas eu ouço, gosto, sabe? Assim, mas você percebe que você tem um outro espectro na frente, né? Que é diferente. Aquela música do Chico Buarque, do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, do Lobo, Paulinho da Viola e tal. Isso é uma coisa que ficou meio congelada num tempo genial, num tempo maravilhoso. Mas assim... E o Caetano, eles estão na ativa, né? Todos Isso eles que é estão legal, na ativa, né? Todos eles. Milton Nascimento, Sim. ele parou de fazer show, mas ele gravou, tem discos razoavelmente recentes, é um gênio também, né? Assim, mas você percebe que o Chico falou uma coisa que é muito curiosa, né? Que é muito legal. Tom Zé, né? Que... Carlinhos Brown. Que a música brasileira, essa frase do Chico Buarque, que a música popular foi a grande arte do século XX. A ópera teria sido a grande arte do século XIX, né? Da música popular, né? Que chega na população. Sim. A música popular teria sido a grande arte do século XX. Cole Porter, os irmãos Gershwin, essa música brasileira maravilhosa, a Bossa Nova, Tom Jobim, etc. E no século XXI vai surgir alguma coisa que a gente não sabe ainda o que é, né? A gente ainda está no ano 24. Né? Você imagina, quando a gente pensa em 1924, é uma coisa remota, distante, né? O século começa a explodir, a ter uma cara, uma definição nos seus meados lá, né? Então, vamos ver. Mas já aparece uma diferença. Você já percebe uma grande influência dos pads eletrônicos, da música processada, que eu acho demais também. Eu acho esse menino, esse DJ aí que lançou um disco agora, a minha memória, cara, a gente vai ficando velho, é complicado. Esse DJ brasileiro, o mais famoso de todos. Sei, peraí. Alok, Eu acho ele demais, cara. Eu ouço os discos dele, eu acho muito... As gravações, que eles não lançam discos, né? Lança singles e tal, né? Eu acho ele muito bom. Até ia falar isso, sobre o streaming. Agora é tudo no streaming, né? Porque antes, quando era o CD, vou voltar pro CD, nem pro disco.
muitos artistas, compositores, reclamavam das gravadoras, né? Essa coisa do... Todo mundo com saudade das gravadoras. Exato, era isso que eu ia falar, né? Agora no streaming, como é que você vê essa... Não, o que acontece é o seguinte, esse processo é mundial também e se deu em várias áreas, se não em todas, que é o processo da terceirização. Os grandes empresários, as grandes corporações se responsabilizam cada vez por menos coisa, sabe? Né? Você, Matheus, faz um podcast aqui, mas quem te contrata para fazer o podcast, sabe? O estúdio é terceirizado, não sei o que é terceirizado, por aí vai. Não existe mais um lugar onde você chega e está tudo resolvido ali. A gravadora era isso, né? Hoje em dia, o cara negocia com uma grande major lá, com uma gravadora que vai distribuir seu disco, você lança um disco. Ela vai dar Trattori, por exemplo. Eu vou lá e pago, eles distribuem meu disco. Aí eu vou num estúdio, pago o estúdio para gravar o disco. Eu contrato os músicos para fazer, contrato um produtor, entendeu? Aí eu pego aquele produto disco, aí entrego para a distribuidora contrata uma transportadora que vai... Ou agora no streaming não tem mais transportadora, né? Por exemplo, a gente gravou, os discos que a gente grava, a gente pega e entrega para uma empresa e é a empresa que sobe para as plataformas. A distribuidora, né? Mas alegam falta de transparência na hora de distribuir, né? Isso é um problema eterno, né? Esse problema é eterno. Hoje em dia é como a urna eletrônica, que os fascistas aí diziam que era... É muito mais seguro, é muito mais fácil de você contar. Todo dia eu vou lá e olho e vejo quanto tocou do meu disco. Todo dia, é um hábito que eu tenho. Eu abro e vou olhar ali. No For Artist, né? No Spotify, nas plataformas tem lá quanto toca. E é curioso, porque você vê, o Gilberto Gil aparece no programa do Bial, por exemplo, ou em qualquer outro programa famoso. Você marca antes dele aparecer a quantidade de audições que tem ali, depois sobe, dispara, sabe? É muito doido, né? Então, tem que botar divulgação, tem que botar grana, tem que, sabe? O artista tem que fazer show. Eu percebo isso quando eu toco. Minha audiência sobe lá no Spotify. E você costuma tocar com outros músicos? Toco. Eu toco muito sozinho de voz e violão, toco muito com o Michel. Não, perguntei porque quando você começou Tinha banda, né? A falar desse cenário, eu lembrei das bandas. Como era diferente você montar a banda, então juntar o pessoal. E agora cara, você consegue fazer do quarto tudo sozinho, né? Primeiro que... O computador já resolve. Primeiro que tem muito menos casa noturna do que tinha na época. Circula muito menos dinheiro para música ao vivo do que na época. É difícil, quase impossível você manter uma banda, cara. Sabe? Normalmente são catadões, assim. Tem uma ou outra que consegue se manter, mas assim... Porque, 5 caras... Onde é que você vai enfiar 5 caras para tocar regularmente? Em que bar que você entra hoje que tem uma banda, um quarteto ou um trio tocando? Infelizmente, né? O Torto tinha 2 bandas na quinta, 2 na sexta, 2 no sábado e no domingo era acústico. Mas o acústico eram 2 caras que começavam, eu entrava depois, aí entrava um trio. Quer dizer, sabe? Isso não existe mais. Não existe mais. Ou por enquanto, né? Não sei. É uma questão econômica, de circulação de grana, de gente para bancar isso. São outros tempos mesmo. Estou me lamentando, no meu tempo é que era bom e tal, porque antes do que chama no meu tempo de músico, assim, de músico com banda, eu lembro que a gente entrou substituindo, meio que é tudo meio mixado, né? Assim, nada... começou isso, acaba aquilo, né? Na vida, nada é assim, né? Na transição, né? Tem uma transição longa e tal, mas quando a gente entrou para tocar, eu lembro que a gente tocava no Carranca, que era um bar que tinha ali na Epitácio Pessoa, eu, Biela e tal. Quando a gente entrou ali, o sonho do músico era fazer baile, cara. O grande lance que tinha em Santos era o blow-up. Por que isso? Você tinha outra realidade, você tinha os clubes faziam bailes toda semana, né? Bailes que juntavam milhares de pessoas, assim. Você ia nos ingleses, tinha 2.000 pessoas lá dançando, 1.000 pessoas, no Internacional, no Regatas, esses clubes aí de Santos, né?
Os clubes foram acabando, com isso os bailes e com isso as bandas de baile, né? Foram diminuindo, algumas sobreviveram, o Blow Up, eles fazem uma coisa ou outra até hoje, o Lobão tem o Lobão Trio, o Lobão Quarteto, depende da necessidade ele leva, mas pô, eles chegaram a ter, eu lembro disso, porque eu era amigo deles, né? Eles chegaram a ter uma casa de ensaio na Lucas Fortunato, eu lembro que eu ia lá ver ensaio, um ônibus, 7 jogos de uniformes, de ternos para eles fazerem baile. Coisa grande, Era hein? uma empresa, uma Legal. estrutura, cara, sabe? Lembro do Lobão nos carnavais do Portuário. Aí nos carnavais eles se dividiam. Porque o carnaval dizia que era o 13º do músico e tal. Então, o Blow Up montava uma banda num clube, o Lobão mandava em outro, o Babiro do Star Five montava em outro e tal. E tinha isso. E era horas de show. E era assim. Eu fiz muito carnaval, né? Fiz muito. Não, e você falou uma coisa que é interessante, eu não tinha parado para pensar. Os clubes foram acabando e os bares foram surgindo, né? E aí... Então, os músicos foram para os bares. Virou a né? onda da década de 80 para cá, mais década de 80, 90, virou... O barzinho explodiu, né? É. Aí tem esses discos melhor do barzinho. Então, isso não é à toa, porque foi isso que aconteceu. Agora, se você parar para pensar, o fenômeno é parecido, né? É uma contenção de despesa. Uma banda de baile era muito mais cara. Porque, eu estava falando, eles tinham ônibus, tinham casa, tinham equipamento de som. E o equipamento é enorme, com PA, microfones, equipe de som. Eles tinham técnico de som contratado, carregador, tudo isso, eu lembro disso. Show grande, né? Era assim, eles faziam um show por dia. E faziam 2, 3 bailes por semana, viajavam pelo interior com ônibus, tal. E o grande lance era ser músico de baile. Eu lembro que a gente era moleque e falava, eles vivem bem, eles moram em apartamento, sabe? Era uma profissão, tal, tem, né? Casados e bababá, né? Aí isso acabou, virou a coisa do barzinho. Então o bar era um negócio muito mais simples. Agora, por outro lado, quando a gente começou a tocar em bar, no carranca e tal, era 2 músicos lá, um tocando timba, percussão e o outro tocando violão. E os 2 cantando e tal. Aí, normalmente, tinha 2 duplas que revezavam lá, era uma coisa meio assim. Quando abre o Torto, o que a gente faz? A gente meteu banda lá, sabe? Porque era um bar de músico, a gente era tudo maluco. Aí, tinha teclado, 2 guitarras, Nossa, baixo. teclado hoje não se vê mais, cara. Nem baixo, eu tava falando com o João Maria sobre isso também. Cara, baixo você não vê. Hoje é carrom, violão só, né? De vez em quando tem um ou outro. Ainda tem banda de baile. O Rogério, baixista, o alemão, ele toca em uma banda de baile. Eles trabalham bastante, mas tem que viajar muito e não é igual, né? Quer dizer, o pessoal se vira, sabe? A profissão é muito difícil de músico, né? Eu costumo dizer, outro dia eu achei uma postagem minha dessas que o Facebook lembra, que das profissões que você precisa estudar para fazer, a música é uma das mais mal remuneradas, né? Outro dia saiu, foi recente, as 10 profissões menos remuneradas. Tava a música. Mas não, acho que não tava músico, tava professor, não lembro de todos. Professor, a diferença é que o professor, ele é uma profissão regular, assim, você tem 13º, tem férias, tem tal. Sim. Músico não tem garantia nenhuma, não tem nada, né? É muito difícil um músico que tenha... Eu tenho alguns amigos que dão aulas em boas escolas, tal. A Rosa Esteves, que é cantora, ela dá aula de canto numa escola em São Paulo, que é ótima, tal. Ela é contratada, tem férias, etc. Mas isso na vida de um músico... É difícil, né? É muito raro, né, cara? É muito raro, pela natureza da profissão, é tudo contrato informal. Você nunca viveu de música, só de música? Não, vivi. Só de música? Vivi, eu vou te falar, além de ter então vivido tá de falando música, com propriedade, né? além de ter vivido de música, eu ainda, em épocas que o Torto ia mal, tal, eu pagava contas do bar tocando. Além de pagar as minhas, vivi de música há alguns anos. Mas é muito difícil. E assim, é uma coisa, eu tinha 30 anos, 35 anos, tocava de segunda a segunda. Teve sábado na minha vida, sexta e sábado, de eu tocar em 3, 4 lugares, cara. Né? Eu lembro que teve uma época que eu tocava no Torto com a banda, eu dava uma entrada da meia-noite a 1,
Chegava 1 hora, um carro ia me buscar na porta do Torto, eu dava uma entrada no Cachaça Brasil, que ficava na Ana Costa, no começo da Ana Costa, dava uma entrada de 1 hora de voz e violão lá, voltava e voltava para o Torto às 2h pouco para fazer outra entrada. Nossa, mas é muito bom, né? E muitas vezes eu fazia um show antes, 9, 10 horas da noite, antes de chegar no Torto. Agora, eu tinha 30 anos, cara, hoje eu tenho 63, e por mais que eu vá à academia, faça exercício e tal, eu não aguento uma coisa dessa. A voz não aguenta, tal. Não, isso que eu ia falar. Essa vida, essa rotina, dependendo da fase, a pessoa vai gostar ou não, porque é muito trabalho mesmo. Não, né? É Exige muito trabalho, muito. é muito trampo, você tem que ralar, tal. Então, mas eu vivia, conseguia viver. E recebia tudo em dinheiro, né? E você cantava nos 3 shows? Todos? Cantava. Então, ainda tem que cuidar da 3 voz. ou 4, cantava a noite inteira, chegava com a voz inteira, tal. No fim da noite, com a voz, o corpo, tudo. Eu era jovem, né? Sim. Assim, mas Primeiro, tinha que ralar, tinha que procurar. Passava o dia no telefone, olha, vamos fazer, olha, não sei o quê. Tinha os lugares fixos que a gente tocava, que hoje é outra coisa que não existe mais também, né? É muito raro um lugar... Antigamente, a maioria dos lugares tinha um músico fixo. Eu lembro que eu morava na Jorge Tibiriçari, no Gonzaga, e eu passava pelo Point 44, que era o nome? Ali, na esquina. Tava o Toninho e a Simone tocando lá toda noite, cara. Sabe? Eles tocavam lá na casa, eles eram os músicos da casa, que fala. Verdade, músico da casa, nunca mais ouvi isso. Não existe mais isso. Eles tocavam, eu lembro que eu passava dia de semana, eles estavam tocando, fim de semana eles estavam tocando. E de vez em quando, no fim de semana, eles contratavam mais uma atração lá para fazer uma espécie de um showzinho no meio da noite. E era assim que rolava, né? Então, o Toninho e a Simone ali, eles tinham um emprego, como vários músicos tinham no Torto. O João Maria cantava 2 vezes por semana no Torto, só no Torto, fora em outros lugares, né? Eu tocava 2 vezes também, várias bandas fizeram isso, né? Então era meio emprego fixo, né? O cara contava com aquilo, isso aí foi acabando. Ou seja, para quem está ouvindo a gente, não seja músico. Não seja, é uma profissão maravilhosa. Tô brincando, não, estude, né? Estude, se mas dedique. Tem que estudar. Por outro lado, você tem outras coisas para fazer, né? É uma grande batalha, né? É difícil, mas a gente está aí na vida para vencer as dificuldades. E é maravilhoso, é muito legal. E aí é muito parecido com futebol, né? Tem os que se dão bem, ficam milionários e tal. Só que já vi várias matérias sobre futebol também. A proporção, a porcentagem de jogadores que conseguem ir para um time grande e ganhar bem perto do universo dos que jogam nas segundas, terceiras e quartas divisões e ganha uma merreca e trabalha em condições deploráveis e tal, é muito grande. Então, a música tem uma coisa parecida. É verdade, né? Parecida, assim. Você tem... Ou ganha muito ou ganha muito pouco, né? Você tem os que ganham muito, muito dinheiro, os que conseguem se virar e um monte de gente que... Quantas vezes você não entra em barzinho, pastelaria, coisa que o cara põe uma musiquinha lá... num cantinho, sabe? Né? É isso. Às vezes também tem uma coisa de... Eu acho que é mais desse momento que a gente vive. O músico, eu não sei, tá meio no canto lá. Antes a gente tinha um palcão ali, era a atração da casa, também, né? Tem isso também. Um quadro hoje. A gente costuma brincar que o Torto era um palco com um bar em volta. Né? O palco era quase do tamanho ali, né? Não, porque do ambiente todo de bar. arquiteto que entrava lá, sem exceção... Vamos diminuir isso aqui. Não, achava um absurdo o Torto como ele era. Primeiro, ele tinha vários erros. Primeiro, o palco era grande demais para o tamanho do bar. Segundo, o palco era antes do balcão. É verdade. Era um defeito, aquilo era um defeito crasso que todo amigo meu arquiteto falava, Julinho, isso está errado. Eu falei, como está errado? O balcão tem que ficar antes do palco. A pessoa tem que passar e gastar dinheiro. Né? Tal, essas coisas, né? Eu dizia, nunca que a gente ia mexer no tudo para dar errado, lugar deu onde certo. Era o palco. Porque a gente olhou e falou, não, qual é o melhor lugar para o cara ser visto de... Foi a visão do músico. E era bom ali porque isso, o pessoal chegava com o equipamento e já logo deixava ali no palco. Deixava o equipamento.
a pessoa, desde a porta até o fundo do bar, até quem estava em qualquer lugar do bar estava vendo a Sim, música. Né? E depois que a gente abriu lá em cima também, né? Então era isso, era a visão do músico mesmo. Sim, né? Qual é o melhor lugar? A gente não pensava assim, como é que a gente vai vender mais cerveja? Como é que a gente vai dar mais fluxo? Não, aonde que a música vai ficar? E por isso eu acredito que por essas e outras, né, que o Torto tenha virado o que virou. Um lugar de excelência da música. Porque a música era cuidada lá e sempre foi, né? Até o fim com o Michel. Né? Todos os músicos queriam tocar lá. E era uma referência. Diziam, pô, tocar no Torto. Eu sempre fiquei orgulhoso disso, porque era legal, né? Porque o Torto, você subia no palco do Torto, cara, e você era visto, né? Porque o palco tinha luz, o palco tinha um som bom, o palco ficava acessível, você estava aqui com a cara da plateia e tal, né? Então é isso. São cuidados que a gente tinha com a música, que se você tem com a música, você valoriza a música, valoriza, né? Tudo Sim, isso. Sim. Enfim. Você falou eu não marquei aqui, o lançamento que você vai fazer em 2025 é Pão de Cará, é isso? Pão de Cará, 2025, deve sair até o fim desse ano ainda. 2024 agora? De bolso, talvez, tá pronto disso, tá pronto. Só falta subir para as plataformas, eu não sei quando. E aí... É um EP, quantas músicas? Não, é um álbum completo. Um álbum completo? 14 músicas, se não me engano, 4 músicas instrumentais e canções minhas com Canduta. Legal, vamos ficar de olho. Tem uma que é só minha, o resto é tudo meu com Canduta, assim. Eu com Canduta, a gente faz muita música, né? Muito recorrente, assim, a parceria nossa e tal. Pô, se tivesse a data, a gente já falava aqui, mas não sabe, né? Não, aí se até lá tivesse, eu te falo, mas assim, deve estar para subir, assim, Pão de Cará, porque a ideia é o troço de, né? Vai ser, as canções falam da cidade, é isso não? Algumas falam, tem a canção que abre, que é minha do Canduta, ela é Pão de Cará, ela fala, né? Fala de várias coisas e lugares e pessoas da cidade. Uma média, um café e um pão de cará. Logo cedo há uma quadra do mar, um calor de rachar, mate do Paraná, vai dar balsa pra... Você lembra do mate do Paraná? Não, mate do Paraná não lembro. O Paraná era um velhinho, um senhorzinho que tinha, inclusive o filho dele é amigo nosso, é pintor, ele fez uma exposição sobre o Torto e tal, e ele tinha um carrinho de mate no Canal 3 ali, em frente a Joinville, que era um point, né? Era um... O Nuno Leal Maia citava ele em novela, na década de 80. Tá. Meu amigo Paraná, eu soltava uns cacos assim no meio da novela. Mate do Paraná, vai dar balsa pra Ilha Poxá, bota o pé no pedal, que lá vem mais um dia, atravessa pela ciclovia. Fala do Dudu Gonzaga, não sei se você conhece também. Não. O andar do Dudu Gonzaga. O Dudu Gonzaga foi um gay muito famoso aqui de Santos, na década de 70, ele era assim, era famoso. Olha, para você ter uma ideia, quando ele morreu, foi assassinado por um PM e tal, o enterro dele foi num carro de bombeiro. O corpo dele passou pelo Gonzaga num carro de bombeiro. Tem na internet, tem um curta-metragem sobre ele, inclusive. E tal. Ele era uma personalidade de Santos, assim. Ele andava pelo Gonzaga, eu lembro disso, eu era garoto. O Gonzaga parava, uivando para ele vinha rebolando e tal. Era uma figura desbravadora assim mesmo. Num tempo em que o mundo desabava em cima dos homossexuais, dos gays, ele era um... E a música cita o Dudu, cita o Almeida, e cita o meu amigo Eduardo Caldeira, né? O Caldeira, antes do amanhecer, o Caldeira está no bar da praia, fala e tal. Então é isso, é uma homenagem... muito bom, muito bom. É uma homenagem para Santos mesmo e tal. Minha do Canduta lá. Ficar de olho, então. Obrigado, então, Julinho. Se quiser deixar um recado aí pro pessoal. Não, imagina, só agradecer. Obrigado Vai por lá ter procurar vindo. Julinho Bittencourt no Spotify, Deezer, etc. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Sucesso aí no lançamento. vou acompanhar, sim. Opa, legal. E a gente marca uma próxima pro ano que vem. Vamos sim, vamos marcar. Vamos aí. Obrigado, Julinho. Obrigado quem acompanhou até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.